Bom, eu sou a Marina Rosenfeld, eu trabalho há 13 anos na Cidade Escola Aprendiz, que é uma ONG daqui de São Paulo. Minha história começou lá atrás com a própria Educomunicação, quando o jornalista Gilberto de Menstein, que estudava mestrado em Direitos Humanos em Nova York na época, teve a intenção de vir para o Brasil e construir um site de educação. Isso era 97, não tinha ainda nenhum portal nessa área. Ainda estava no ensino médio, e aí fui uma das estudantes que comecei a escrever sobre educação nesse período com ele. Depois vim na formação em comunicação, trabalhei muitos anos como jornalista, apesar da minha formação ser letras, e aí fui me especializando, fazendo pós em recursos humanos, e hoje eu tenho um MBA em gestão de projetos, mas nunca me desvinculando da questão da educomunicação, e na verdade até esse MBA é justamente para me ajudar a gerir os projetos de educomunicação, que hoje são vários, aí não só em São Paulo, mas em todo o país. Bom, o aprendiz ele trabalha com 4 grandes tecnologias, que é o que a gente chama de trilhas culturais, trilhas educativas, a comunicação comunitária em si, e o quarto, que é um núcleo que a gente tem, que é de pesquisação, a gente incuba e dissemina as tecnologias, né? Basicamente, todas as tecnologias elas estão amarradas com a intenção de trabalhar na comunidade. De identificar quais são os potenciais da comunidade, sejam eles comunicativos, culturais, assim por diante. A parte de comunicação especificamente, como a gente entende que ela é o eixo estruturante de uma escola e que é um dos aspectos, um dos pontos ali mais importantes, que é o ponto que justamente amarra todas essas tecnologias, a gente tem trabalhado na perspectiva de agências comunitárias de notícia, ou núcleos de comunicação comunitária, ou coletivos de comunicação, não importa em si muito o nome, mas na perspectiva de que a própria comunidade produza e veicule notícias e informações de interesse local. A partir do momento que a gente entende que eles estão veiculando notícias, eles estão formando uma rede de comunicação, automaticamente a comunidade passa a se conhecer, o que contribui em si para essa criação de rede e para a questão do desenvolvimento integral em si da comunidade. Há 13 anos, nós construíamos o site Aprendiz, que hoje é um dos principais portais de educação e cidadania do país. Nós construíamos sempre, jovens produziam as matérias, né? E o Aprendiz veio o tempo inteiro, ao longo desses 13 anos, envolvendo uma série de projetos de educomunicação. O que a gente foi fazendo é sofisticando e arrematando, puxando a parte da educomunicação para a questão territorial, que é o que a gente fala no nosso conceito. Então, todos os nossos projetos, daqui para frente, eles têm essa perspectiva da comunicação comunitária, mas nunca esquecendo a educomunicação como base. E aí a gente entra num ponto agora, que é trabalhar com a questão das políticas públicas, né? Então, a gente vem com advocacy muito forte, e no sentido de como é que a gente trabalha e estimula a criação desses núcleos de comunicação comunitária como algo capaz que pode ajudar, que pode contribuir aí para o desenvolvimento integral dos territórios, né? Então, falando de educação integral, e a gente vê a comunicação como uma ferramenta. Então, todos os projetos do Aprendiz estão pautados, aí já olhando para a política pública, como é que a gente consegue fazer isso daqui para frente. As agências comunitárias de notícias, eles são projetos de educomunicação na perspectiva da comunicação comunitária. Todos eles, a gente trabalha, nós temos hoje em Recife, Rio de Janeiro, tem uma outra ideia que já foi inspirada em Curitiba, temos em Campinas, no Vale do Paraíba, quer dizer, em diversos espaços em São Paulo. Todos são trabalhados sobre a prática da educomunicação, né? Então, nós damos formação, a gente trabalha com as diversas linguagens de comunicação, mas sempre com foco na mobilização comunitária. Então, sejam formações para crianças, para adolescentes, para adultos, para idosos, tudo na perspectiva da educomunicação, né? Trabalhando em si as diferentes linguagens. Te entende, na verdade, que a educomunicação aparece aqui como uma forma de se criar condições para que a própria comunidade toque essas agências comunitárias. O educomunicador hoje na instituição, a gente acredita que é uma pessoa que tem, antes de mais nada, uma forte percepção
em relação ao todo e que seja uma pessoa capaz de mediar e facilitar todo o processo. Não é uma pessoa que tem conhecimentos técnicos maravilhosos, não. É uma pessoa que conhece, sim, todas as linguagens de comunicação, mas que ajuda não só a ampliar, mas criar o próprio repertório da pessoa que está recebendo, né, o que está sendo ali formada. Então, a gente entende que é uma pessoa que tem que estimular a autonomia, que estimula o tempo inteiro a construção de uma forma colaborativa e de uma maneira mediada, né? Então, é muito mais ajudar a pessoa a construir o seu próprio caminho do que a gente chegar e dando técnicas ou dando caminhos prontos. Isso é o que a gente entende como profissional de educomunicação. Eu acredito que o curso em educomunicação, ele obviamente ajuda a explicitar, né, a educomunicação, que ainda é um campo muito novo, que as pessoas pouco têm conhecimento, você não tem hoje profissionais especializados, então a maior parte das pessoas, dos educomunicadores que nós temos na instituição, eles são formados pela instituição, e eu acredito sim que é uma forma de puxar a temática, quer dizer, de puxar o que é educomunicação, né, colocar aí às vistas. Sem dúvida alguma, acho que contribui muito para a questão da política pública e a questão, acho que se coloca justamente só qual é o limite da institucionalização para que não se perca, né, justamente essa diversidade ou essa flexibilidade que a própria educomunicação tem. Mas eu acho que isso cabe muito mais a como o mercado vai receber em si do que o próprio curso.